Hi guys, how are you? Hoje vamos aprender os personal pronouns in English. Personal pronouns, vamos lá. Personal é um adjetivo, para quem assiste aula de adjetivo, significa pessoal. Então, um personal trainer é um treinador pessoal, tá? A hora que eu começo a gravar, alguém começa a fazer reforma, tá? Vamos voltar. E pronoun, o que é pronoun? Noun, lembra que eu falei que é nome de substantivo, porque todo substantivo é um nome. Então, pronoun. O pronoun é aquele que está no lugar, que fica no lugar do noun. Pronome fica no lugar do nome, do substantivo, tá? Se você entender isso, fica muito mais fácil. Outra coisa, por que você precisa saber os pronomes de cabeça, de cor? Primeiro porque os pronomes você vai usar o tempo todo, né? Eu fui lá ontem, você viu o filme, aquele filme, ele gosta de abacaxi, enfim, você usa os pronomes o tempo todo. Depois dessa aula de pronomes, eu vou voltar para o famoso to be, né? Para quem, depois de anos de escola, não conseguiu entender aquele famoso to be. Por que as pessoas não aprendem o verbo to be? Não é o verbo to be que é o problema. O problema é querer aprender o verbo to be com os pronomes pessoais ao mesmo tempo. Não vai decorar. Então, primeiro você precisa saber bem os pronomes pessoais. Lembra? Personal pronouns, os pronomes pessoais, eles sempre vêm antes, pra cá, antes do verbo, tá? Porque eles que fazem a ação. Eu ensino inglês, você joga futebol, elas estudam todos os dias, então vocês percebam que vem antes do verbo. Porque depois nós vamos ver os object pronouns, que são os pronomes que vêm depois do verbo, né? Então nós temos I love you. O you, coincidentemente, é igual, pessoal e subject, né? Sujeito e object. Mas quando ao contrário é you love me, não é you love I, por exemplo. Que I é o personal. Então, vamos começar lá. O primeiro, então. I. Para essa aula, peguem um papel, uma caneta, anotem, tá, gente? Anotem todas as aulas para vocês não perderem nada, tá? Porque tem muitas dicas. Então, começando, I significa eu em inglês, tá? Gente, espera um minutinho que eu vou fechar a porta que vai bater aqui. Pronto, voltei. Tá vendo? A porta vai bater. Então, eu. Nada mais, menos do que a letra I. Lembra da letra I em inglês? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Só que, para se referir ao pronome eu, sempre vai ser com letra maiúscula, tá? Nunca você vai escrever uma coisa e no meio da frase, só porque tá no meio da frase eu vou colocar uma letra I minúscula. Não, isso não é considerado pronome. Esse I solto na frase minúsculo não significa nada, significa a letra I, não significa o pronome eu, tá? Anotaram isso? Não aceitamos, né? Eu falo, não aceito nas minhas avaliações, nas redações, enfim. E não é aceitável na gramática o pronome I com letra minúscula. Então, é isso que eu tenho para falar do I, começando lá em cima, do I. Próximo, you. You, você. Quando nós nos referimos à segunda pessoa do singular, porque a segunda pessoa, eu, você, singular, porque é uma pessoa só, tá? You. Acho que tá tranquilo aí, né? You tá bem tranquilo. Depois, nós temos 3 pessoas, a terceira pessoa do singular, que é o he, só para o gênero masculino, pessoa. Então, eu não posso falar he pro meu computador, tá? Eu não posso falar he pro meu teclado, tá? Eu só posso falar he pro meu irmão, pro meu cunhado. Então, he is a good student.
He is 19 years old. He is my brother. Ok? É para um homem e para homem, de pessoa, tá? Muitas vezes, né, nós vemos pessoas chamando os animais de estimação de he. Então, oh, he's sick. Ah, ele tá doente. Por quê? Porque o animal de estimação é considerado um membro da família. Então, sim, eles tratam como he, né, se for masculino. E agora nós vamos pro próximo, que é she. She é a mesma coisa, é para ela, pessoa, para uma mulher, para uma pessoa do gênero feminino, ou como eu falei, para um pet, para um animal de estimação que seja do sexo feminino. Então fala, oh, she's cute. Ai, como ela é bonitinha. Ela, a cachorra, tá? Ou para uma mulher, então she's beautiful, she is nice, she's tall, she's American. Então, esses pronomes são usados, então, para uma mulher do gênero, né, feminino, ou animal de estimação, eles usam também she. Não posso usar she para minha caneta, não posso usar she para uma boneca, tá? A não ser que a criança esteja brincando, né, e personificando. É isso que fala? Tornando real aquela brincadeira, é óbvio que ela vai falar she e he, tá? Mas como um objeto, não. Como objeto, então, é o próximo. Anota aí, então, é I, you, he, she, it. It. It é para um objeto. Ó, esse objeto que eu tô apontando aqui é um it. Então, é para coisa uma coisa. Então, it is German. Ele é alemão e é mesmo. Quando eu fiz meu intercâmbio na Alemanha, eu dividi quarto com uma alemã. E quando ela veio para o Brasil, ela trouxe várias coisas da Alemanha para mim, várias coisas legais. E uma delas foi esse bonequinho aqui. Então é it, tá? Um objeto. Não uso it para pessoa, para homem, para mulher. E o it é para ele ou para ela. Então eu falo it is German, ele é alemão, né? E it, essa lâmpada aqui, it is black. Essa lamparina aqui é preta, mas não dá pra ver a cor, porque tá pra trás. Mas eu falo it pra ele ou it pra ela. Anotem aí uma observação da pronúncia, tá, gente? Então, tomem muito cuidado. Porque nós temos it, que é o i curto, e nós temos o it. It. Se vocês olharem no dicionário, vai ter um i e 2 pontinhos. Quando tem 2 pontinhos, é o i longo, tá? Então a gente fala eat. O que é eat? Comer, diferente de it, tá? Outra coisa, não pronunciem it, porque nós temos a tendência de alguns estados, alguns locais, de transformarmos o T no tia, né? Tia. Ai, nossa, me fugiu agora. Mas no inglês não, hein? Nesse caso, se você falar it, você vai estar falando coceira, outra coisa, it, ou eating, coçando, né? Então, o verbo it, que é outra coisa, tá? Então, atentem à pronúncia, it. Acho que tá meio escuro aqui. Ok. Depois vem o primeira pessoa do plural. Então, tem I, you, he, she, it, we. We somos nós, todo mundo com quem eu estou falando. Então, eu me incluo. Então, we are Brazilian. We are the world. We are the children. Aquela música famosa, né? Então, we somos nós. Ok? Depois nós temos a segunda do plural. You. You é igual, vocês, né? Nós não usamos mais vós no português, a gente usa vocês, na grande maioria dos casos. Então, serve para o plural. Quando eu estou falando para vocês, eu falo you. You are my students. Vocês são os meus alunos. Nossa, professora, como que eu vou saber se a pessoa está falando você ou vocês? Na fala
vai ter a contextualização. Você vê se a pessoa está falando you só para você ou you para vocês. E na escrita, você vai ter as referências, né? Os pronomes de referência. Por exemplo, estão falando de mais de uma pessoa, you, está falando só para você, leitor, né? Depende para quem o texto está se dirigindo, ok? Tudo depende do contexto, ok? E por fim, nós temos o pronome they. They é uma fricativa sonora, você vai colocar no meio dos dentes e vai vibrar, tá? Igual um celular vibrando. Fala they. Tudo bem, pagando mico aqui, mas tudo bem. Falem aí, treinem aí. They, they, they. Porque se eu falar day, com som de D, eu tô falando dia, né? Os alemães tendem a falar vei, eles falam com V, eles não conseguem falar v. E nós também temos essa dificuldade, porque nós não temos esse som, né? V. Então, they, o que significa o pronome they? They, pessoal, é o plural para eles ou elas. Então, olhem meus livros aqui. Eles são meus. They are mine. Eles são, eles, livros, né? Se eu falar elas, they, né? As primas são minhas. They are my cousin. Elas são minhas primas. Então, eu posso falar tanto para eles quanto para elas. E quanto para pronomes, para pessoas variadas. Eles e elas, né? Meus alunos, por exemplo. They are my students. Eles são meus alunos, tá? Posso, então, aqui nesse caso, falar de pessoas e objetos. Então, muita gente, quando vai falar eles, né, para objeto, acha que não usa o they, acha que é só para pessoas, mas não, tá? They é para pessoas, objetos masculinos e feminino. Tá bom, pessoal? Então, essa foi uma aula de personal pronouns. Espero que vocês tenham anotado tudo. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem comentar alguma coisa do que vocês não sabiam e aprenderam aqui, porque é importante eu saber o que vocês estão aprendendo, né, de diferente. Se vocês já sabiam de todas essas dicas. Então tá. Nos vemos na próxima aula, que eu vou tratar do verbo to be. Aí vocês vão ver como vai ficar mais fácil depois de terem aprendido os personal pronouns. Ok, guys? See you. Bye bye.